Olá, vamos dar início então ao nosso primeiro vídeo sobre a hipérbole, a nossa última cônica. Vamos definir o que é uma hipérbole, analisar o seu gráfico, sua forma geométrica. Essa curva que vocês têm em vermelho na tela é a nossa hipérbole. Ela é feita por duas folhas, tá? A gente diz duas folhas porque são duas partes da curva simétricas. Então, o que é a hipérbole? É o lugar geométrico dos pontos de um plano. A nossa curva hipérbole está no plano, cuja diferença das distâncias em módulo, em valor absoluto, a dois pontos fixos vai ser sempre constante, tá? E essa constante a gente vai chamar de uma medida 2A. Lembrando que na elipse a gente tem que a soma das distâncias de um ponto a dois fixos é constante. Na hipérbole, a diferença em módulo é sempre uma constante. Então, esses dois pontos fixos que nós temos, que estão aparecendo na tela para vocês, são os focos, F1 e F2. Se eu pegar qualquer ponto de qualquer lado da minha curva e calcular a diferença entre as distâncias, a distância do ponto ao foco 2 menos a distância do ponto ao foco 1 em módulo vai ser uma medida 2A. Ok, mas e quem é 2A? Quem é esse A? Na verdade, não é muito diferente do que na elipse. Na elipse, nós tínhamos que 2A era a distância entre os vértices, pois na hipérbole também. Os vértices da hipérbole são parecidos com os vértices da nossa parábola, aquele ponto onde a hipérbole faz a curva. Então, ali nós temos os vértices. Nós vamos chamar de A1 e de A2. E a medida do segmento A1 e A2 é que é o 2A, tá bom? Então, A1 e A2 são os vértices da minha hipérbole e a distância de A1 a A2 mede 2A. Que elementos tem a minha hipérbole? Bom, tem os focos, F1 e F2, que são aqueles pontos que não pertencem à hipérbole, que ficam para dentro dos ramos da minha hipérbole. Os vértices, que são pontos da hipérbole, bem na parte acentuada das curvas. Depois nós temos o centro, que é o ponto médio entre os vértices e também é o ponto médio entre os focos. Depois nós temos a distância focal, que é a medida 2C, que vai de um foco ao outro. Depois nós temos o eixo real ou transverso, que é aquele segmento que vai de A1 até A2, que mede 2A. E nós temos, por último, um eixo chamado eixo imaginário, ou conjugado. Ele mede 2B. Então, sobre esse eixo imaginário, para a gente entender um pouquinho o eixo imaginário, tá? Essa medida do B, que é a metade do eixo imaginário, ela sai de uma relação de Pitágoras entre A, B e C, onde A é a metade do eixo real, onde C é a metade da distância focal e B é a metade do eixo imaginário. A relação de Pitágoras existente na hipérbole é C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Ela é um pouquinho diferente da relação da elipse, então cuida para não confundir, tá? Então, como eu sei a medida do C e conheço a medida de A, eu calculo a medida de B, que é a metade do meu eixo imaginário. Tem uma razão bastante interessante para a gente usar a medida de B, inclusive para a construção gráfica da hipérbole. Vamos ver. Nós vamos fazer uma construção. Nós vamos pegar uma circunferência, vamos traçar o diâmetro desta circunferência, o centro da circunferência. Vamos tomar aleatoriamente dois pontos com a mesma distância do centro, para a esquerda e para a direita, para termos os vértices da nossa hipérbole. Traçado os pontos vértices, nós vamos construir duas cordas perpendiculares ao diâmetro passando pelos vértices. E aí, com os pontos de interseção na circunferência, nós vamos construir um retângulo MNPQ, ok? Aqueles pontos de extremidade do diâmetro vão ser os focos da nossa hipérbole, que assim estamos construindo. Agora, nós vamos traçar as diagonais deste retângulo. As diagonais, que eu vou chamar de R e S, são duas retas denominadas de assíntotas da hipérbole. O que são as assíntotas da hipérbole? São retas que direcionam a nossa abertura da hipérbole, para a gente saber se ela é mais ou menos aberta. A nossa hipérbole, ela vai tangenciar essas retas no infinito. Ou seja, eu tendo as assíntotas, eu sei
que a minha hipérbole, os seus ramos, abrem conforme a abertura das assíntotas. Veja a construção, então, da curva agora. Eu tenho vértice nos pontos A1 e A2 e agora eu vou construir as curvas tangenciando as minhas assíntotas. Então, no momento em que eu desenho a assíntota, fica fácil de fazer a curva. Veja. Então, não esquecendo que a minha hipérbole tem os dois ramos, tá? O ângulo entre as retas R e S, ele diz respeito a essa abertura, né? Quanto menor é o ângulo, mais fechados são os ramos. Quanto maior é o ângulo, mais abertos são os ramos da minha hipérbole. E também fica bem claro nesse desenho um triângulo retângulo ali que vai indicar aquela relação de Pitágoras que nós vimos. Então veja o triângulo achurado em amarelo. C é a hipotenusa, A e B são os catetos, portanto C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. No caso da hipérbole, a maior medida é o C. O C é maior do que o A e o C é maior do que o B, já que ele é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, quando eu vou calcular a excentricidade, que também é aquela medida que me fala da abertura, se a minha hipérbole é mais ou menos aberta ou mais ou menos fechada, eu tenho o mesmo quociente que eu tinha para calcular a excentricidade da elipse. É C sobre A. Só que neste caso, C é maior do que o A. Então, quando o numerador é maior do que o denominador, o valor da excentricidade é um número maior do que 1. Vamos ver uma animação feita no GeoGebra para ver como os ramos podem ser mais ou menos fechados. Então, vejam, ó. Aqui eu só estou fazendo variar a distância entre os vértices e está acontecendo da minha hipérbole ter os ramos mais ou menos fechados, tá? Então, quanto mais abertos são os ramos, mais próximos são os vértices, maior é o meu ângulo θ. Então era isso. No próximo vídeo a gente fala um pouquinho mais sobre hipérbole. Até a próxima!